Bom dia, graça e paz. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Tudo bem? Graças a Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Possa fluir de uma maneira poderosa, tremenda, em nome de Jesus. Amém. Mais um dia, né? Mais uma manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Que bênção, né? Que as Glória a misericórdias Deus. do Senhor não têm fim. Por isso nós temos que render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus. E a fidelidade dele vai até as altas nuvens. Aleluia. Ainda que sejamos infiéis ao Senhor, ele é fiel, ele não muda. Aleluia. Ele continua fiel para conosco. Gostaria de convidar você para estar lendo conosco Provérbios 14. Eu vou ler os versículos 6, 7 e 8. Provérbios, que diz assim, 14, 6, 7 e 8. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Aleluia. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não desvisarás os lábios do conhecimento. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Aqui ele fala muito, Provérbios, sobre nós estarmos buscando a sabedoria que vem do alto, onde não há sombra, nem mudança, nem variação, e nós temos que buscar o caminho, aquele caminho que o Senhor tem para nós. Por isso ele fala, este é o caminho, ande nele. Aleluia. E nós precisamos discernir qual o caminho que ele tem para nós. Não adianta nós procurarmos atalhos, tentarmos desviar dos caminhos que ele tem para nós já estabelecidos. Não, nós temos que orar, buscar a presença do Senhor e falar a Deus, mostra-me o teu caminho, Senhor, para que eu possa andar nele, e que jamais eu venha desviar deste caminho, e que eu não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, não venha olhar para trás, Aleluia. mas que eu siga olhando o referencial nosso, que é Jesus, o nosso foco é Jesus Cristo. E aquele também que põe a mão no arado não olha para trás, senão não é digno de herdar o reino de Deus. Aleluia. E aqui Provérbios, ele fala, né, que o prudente, ele discerne o caminho do Senhor. E às vezes você pode me falar assim, mas eu não tenho a sabedoria. Mas o que o livro de Tiago fala? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e jamais ele lança o rosto a ser dado. Ele dá sabedoria. Aleluia. Tudo volta para nós buscarmos ao Senhor, a orarmos, a pedir ao Senhor em oração. Senhor, está faltando sabedoria? Ore, peça que ele dá sabedoria. E que nós venhamos a discernir o caminho do Senhor. E não procurar, né? Aqueles atalhos. Que aí, o fim, quando a gente faz isso, a gente se dá mal. Não acaba bem a situação. Por isso nós temos que permanecer no caminho. Este é o caminho de andar nele. Amém? Amém. Deus te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo. Estamos falando sobre galardão, a recompensa dos salvos, né? Isso. Então nós estamos falando aqui sobre, estamos com essa base bíblica aqui, ó, Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Tem recompensa, tem recompensa. Ainda nós não chegamos à recompensa, porque nós estamos vendo sobre a doutrina da salvação. Porque quem é que vai receber a recompensa? O salvo. Né? Nós ainda vamos ver quando é que essa recompensa vai chegar, de que maneira vai ser, mas nós estamos andando aqui, caminhando, né? E aí nós estamos falando que a salvação, ela tem um meio. Qual é o meio da salvação? A igreja. A placa não salva, mas a salvação vem por meio da igreja. A salvação não vem por meio de boas obras, a salvação não vem por meio de boas atitudes, de bons pensamentos, até mesmo de bom caráter. A salvação não vem por isso. A salvação vem por meio da igreja.
O que é a igreja? Nós estamos em 4 pontos aqui a respeito da igreja. A igreja é comunhão, a igreja é testemunho, a igreja é serviço, a igreja é proclamação. Então, na última vez, nós paramos aqui a respeito de koinonia. A igreja é comunhão. Nós vamos entrar hoje na outra palavra. A palavra aqui é querigma. A igreja é proclamação. O que a igreja proclama? Jesus Cristo é o Senhor. Então, na a última live que nós tivemos, nós falamos que a igreja, ela é koinonia. Há uma diferença entre 2 palavras, koinonia e koinonite. Koinonia é um relacionamento com uma missão. Koinonite é apenas relacionamento. É apenas amizade. Nós não podemos transformar a koinonia em koinonite. Porque quando se transforma a koinonia em koinonite, se perde a visão. Né? Então, nós buscamos. Então, qual é, então, a função da koinonia? Aí entra o querigma, que é uma palavra em grego que significa proclamação, que é Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando os irmãos se amam em Cristo, eles querem proclamar aquele que fora responsável por tal feito em suas vidas. Olha que coisa tremenda. Nós tivemos, há algum tempo atrás, a live do pastor Sidney, onde ele falou sobre perdão. Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Jesus, ele cravou na cruz do Calvário. Nós não temos a dimensão do que Jesus fez. Nós não temos a dimensão da realidade, da onde o Senhor nos tirou, porque a palavra do Senhor nos diz que ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino da sua luz. Eu era treva. Nós éramos trevas. Havia pecado em mim. Havia em mim tudo aquilo que era ruim. Aí vem Jesus, morre por mim, morre por nossos pecados. Eu vou deixar isso só comigo? Claro que não. Então, quando nós estamos falando sobre koinonia, nós temos um relacionamento com uma missão. Qual que é a nossa missão, querigma? Proclamação de Jesus Cristo. Olha aí comigo, Atos, capítulo 2, no verso 37. 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Olha, pode continuar lendo. Lê até o 40, pastora. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha isso que ele estava fazendo, querigma. Salvai-vos desta geração perversa. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Deus nos chamou para um relacionamento com os irmãos, com uma missão de proclamar o Evangelho. Acredito que vale a pena, nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, que na última live nós lemos, e vemos ali esta função primordial deixada pelo apóstolo Pedro, onde ele vai fazer isso. Veja como ele utiliza esta expressão. Lê novamente, pastor. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Olha só, então ele nos chamou, e aí ele vai dizer assim, a fim de proclamar, fazer o querigma, de proclamar o Evangelho. Então, veja, o Evangelho, ele nos obriga, está aí na tela, ó. Proclamar Jesus como Senhor obriga-nos a um movimento para fora, em direção ao mundo, que carece de proclamação querigmática da igreja.
Veja, quem é que pode levar a salvação? Não é o político, não é as boas obras, é Jesus. Veja, a igreja, ela pode e deve fazer boas obras. Nós vamos até falar sobre isso em lives mais à frente. Mas jamais a igreja pode fazer e entender que as boas obras é que vai nos levar à salvação. A igreja, muitas vezes, muitas pessoas acabam entendendo que fazer as boas obras é mais importante do que o próprio evangelho. Então, muitas pessoas acabam levando cestas básicas, fazendo o bem, e não ora pela pessoa, e não fala de Jesus para a pessoa, e não fala do amor de Jesus para a pessoa. Às vezes apenas fica auxiliando, ajudando, mas não leva a pessoa para a vida eterna. A necessidade que alguém pode estar tendo naquele momento deve ser suprida. Tiago mesmo, ele vai dizer o que adianta você saber que um irmão está passando fome e não ajudar e dizer, vai com Deus. De maneira alguma isso adianta. Porém, a igreja deve ajudar, auxiliar, fazer o bem, mas só a igreja pode fazer o que o político não pode fazer. Você já pensou se houvesse uma realidade no Brasil tremenda de que não houvesse pobre, não houvesse necessitado, todo mundo tivesse casa própria, todo mundo pudesse comprar carro, todo mundo pudesse ter uma economia muito boa, não tivesse uma necessidade financeira, necessidades habitacionais, enfim. Será que, não tendo nenhuma necessidade, as pessoas proclamariam o Senhor Jesus? Porque muitas vezes as pessoas, ao anunciar Jesus, dizem assim, vem para Jesus e você vai ter uma vida nova, você vai ter um carro novo. Aí começam os testemunhos, né? Eu tinha isso, eu era pobre, era miserável, agora sou rico. Eu era isso, agora sou... E aí fica apenas na base das necessidades, que a igreja deve ajudar e deve estender as mãos, com certeza. Porém, há uma necessidade, nós entendemos, a igreja não vem para suprir necessidades humanas. Existe uma necessidade que é eterna, que somente a igreja pode suprir, que é somente através da sua vida Deus pode usar, que é proclamar o evangelho, anunciar Jesus. Por isso, quem ama Jesus não fica em quatro paredes. Ela vai na direção do necessitado, daquele que precisa de Jesus, daquele que precisa anunciar a Jesus, daquele que precisa ouvir de Jesus. Há uma necessidade de nós nos voltarmos para a palavra e entender, veja, a proclamação, se você ler todo Atos capítulo 2, quando Pedro começa a falar de Jesus, ele não vai falar dos suprimentos de necessidades. Só em Atos capítulo 6 que ele vai falar sobre necessidades que havia na igreja. E ele vai dizer que a igreja conseguia suprir tanto que chegou um ponto que não havia mais necessitado na igreja, de tanto que todos eram auxiliados. Agora, porque cada pessoa tem uma necessidade, né? E ele diz, não havia necessitados, porque todos ajudavam um ao outro. Isso é comunhão, koinonia, né? Agora, a igreja não é estabelecida apenas para isso. O único que pode, a única ferramenta que Deus utiliza aqui nesta terra é a igreja para anunciar as boas novas. Olha aí, Lucas capítulo 19, no verso 8, pastor, não tem aí, mas está vindo aqui em minha memória, Lucas 19, no verso 8. Olha só. Isso. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Lê o verso 9 também. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando nós vamos observar, olha só como que ele entendeu a respeito da salvação. Se eu tenho defraudado, e é bom nós entendermos aqui, esta expressão, se eu tenho, não significa uma determinação, significa uma qualificação, ou seja, ele não fez, ele não roubou, mas se caso ele tivesse roubado, ele ia devolver. Ele não está dizendo que ele é um ladrão. Porque muita gente lê isso daqui e esquece desse termo se. Ele não está dizendo que ele é. Mas veja, porque ele foi salvo, houve uma transformação no coração dele. Aí Jesus vai dizer, então, houve salvação. É importante nós entendermos aqui, a salvação não foi porque ele decidiu devolver, porque ele não era nem ladrão, mas a salvação produz transformação. Quem é que vai produzir, levar transformação na vida das pessoas? A igreja. A igreja não salva, mas ela leva o meio para a salvação. A igreja não transforma, mas ela leva o meio pelo qual alguém pode ser transformado. Não é religião, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que faz a boa obra. Então, eu quero dizer para você, nesse tempo, querigma, proclama, anuncia. Nós somos chamados para anunciar as boas novas. Anuncia. Por isso, nós vamos entrar em outra parte da função da igreja. Volta lá fazendo um favor, Will. As 4 funções da igreja ali, nós estamos vendo aqui, olha só, a igreja, então, ela é koinonia, comunhão, ela é querigma, proclamação, mas ela também é diaconia, que ela é serviço. E aqui nós queremos entrar um pouquinho mais. O que significa serviço? Significa lavar o pé. O que eu digo diaconia? Lavar os pés. Servir. Então, veja só. A igreja, ela é comunhão com o objetivo da proclamação. Mas porque é a igreja, eu também tenho que servir. Lavar os pés. Olha aí, João, capítulo 13, verso 12 ao 17. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei, bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, mas vós deveis também lavar os pés um dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, fazei vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Olha só. Até o 17, leu? Até o 18. Ótimo. Então, olha só. Jesus, ele deu o maior exemplo. Em todas as coisas, né? Sim. Então, Jesus, ele tinha comunhão. Jesus, ele proclamava. Mas Jesus agora vai ensinar aqui, ó, o servir. Está vendo que Jesus é o nosso maior exemplo? O servir. Servir. Então, nós, o que é a igreja? A igreja agora, eu tenho uma comunhão para um objetivo, que vai além do relacionamento. Nosso relacionamento tem que ter um objetivo que é proclamar, que é o querigmar, que é mostrar o evangelho. Mas dentro da igreja agora eu vou servir. Somos chamados a servir. Quando nós estamos falando em servir, é um desafio. Porque Jesus, ele está com seus discípulos, ele pega uma toalha e começa a limpar os pés dos seus discípulos. E jamais
um mestre faria isso. Talvez Jesus foi o que mais fez. Talvez Jesus foi o único que fez. Todo mestre, na época de Jesus, era servido. Mas Jesus agora, ele vai ensinar a servir. E ele vai estabelecer aqui a igreja, está aí na tela, como proclamadores do Senhor. Somos desafiados a servir aos outros em amor, sabendo que o maior é aquele que serve. Jesus deixou bem claro: quem é maior no reino do céu? Aquele que serve. O servir nos faz entender que no reino de Deus não é maior ou menor. O servir nos coloca, na verdade, no centro da vontade de Deus. Nós estamos, muitas vezes, em um tempo da história da igreja que coloca Jesus para fora. E é por isso que, ao colocar Jesus para fora, as pessoas não sabem servir. Porque Jesus é o meio pelo qual nós olhamos e enxergamos como servir. Muitas vezes, ao colocar Jesus para fora, não temos servos, temos palestrantes. Muitas vezes, ao colocar Jesus para fora, não temos servos, temos pessoas que fazem do palco, do púlpito, um palco, e do povo uma plateia. Jesus jamais ensinou isso. Jesus jamais ensinou o povo, ao seu povo, a apenas ser servido. Porque tem a outra parte também, mas também a servir. Aliás, todos nós somos chamados a servir. Olha que Jesus nos mostra em Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 36. Lê para nós, pastor. 25. Do 31 ao 36. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estavas nus, é o 36, né? Isso. Estava nu e vestiste, me adoeci e visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Olha só que o Senhor Jesus ensina, né? E ele vai dizer aqui que ele chegou para as ovelhas e disse assim: eu estava dessa forma. E você tomou uma ação. Você tomou a atitude de servir. Continua lendo para nós, pastora, fazendo favor. Versículo 37. até o ponto. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirás: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda. Só até aí, só. Então, quando nós olhamos aí, olha só, quando vocês fizeram a um dos... Olha só, está falando aí, ó, dos teus irmãos. Olha só, vocês fizeram a mim. Eu gostei da sua versão, né, pastor aí, ó. Porque ele fala, irmãos, algumas versões falam pequeninos. Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos. Mas aí, quando vocês fizeram para um dos teus irmãos, a mim vocês me fizeram. Então, o que é diaconia? É entender o serviço que eu faço por amor ao Senhor.
Eu não sirvo a igreja por causa do pastor e da pastora, não sirvo a igreja por causa de posição, eu sirvo a igreja. Porque quando você faz para um dos teus irmãos, você faz para mim. Esta é a função. Quando nós perdemos desta visão, nós perdemos a visão que o Senhor tem para nós. Olha em Marcos, capítulo 14, no verso 9, a partir do verso 9 até o verso de número 28. Ele vai trazer tanto ensino aqui, pastor, em Marcos, capítulo 14. Desculpa, é ao contrário, Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Não ao contrário. Quem tem descalculia é assim. Troca os números, pastor, sabia? Tem dislexia, que tem pessoas que não conseguem interpretar. E descalculia, que é com número, né? Eu tenho um pouco disso. Marcos, capítulo 9, a partir do 14 até o verso 29, nós vamos ver um ensino de Jesus aqui. Poderosíssimo. Mas nós não vamos ler tudo. Eu quero pegar algumas partes aqui. Vamos ler aqui, primeiramente, do verso 14 até o verso 18. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, despedaça, espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e eles não puderam. E aí? Até o verso 17, né? Agora, lê para nós o verso 28 e 29. Mas, especificamente, só o verso 28, pastor. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Muito bem. Jesus está aqui, né? Se você olhar um pouquinho, Jesus está lá vindo com Pedro, Tiago e João, porque Jesus ele vai para o Monte da Transfiguração, tem ali uma experiência que é sobrenatural, que nenhum teólogo de fato consegue distinguir, né? Verdadeiramente, temos bases teológicas para tantas coisas, ensinos ali, mas aqui nós vamos ver Jesus quando ele chega, ele chega com uma situação, um menino. Quando a Bíblia fala de menino, é até no máximo 12 anos. Quando a Bíblia fala de jovem, como por exemplo a palavra fala, né, quando Estevão morreu, a capa de Estevão estava aos pés do jovem Saulo. Isso significa que é entre, no máximo, até os seus 25 anos. Então, jovem. E aí, começa a falar aí do adulto, que é por volta dos seus 30 anos para cima. Né? Então, nós temos essas classificações. Então, se é um menino, é um máximo 12 anos. Vamos pensar que ele tinha 12 anos, esse menino. Né? Ele chega, esse menino ficava endemoniado, esse menino ficava espumando as bocas, ligando os dentes. E eu acho essa história tão impressionante, porque se fosse eu, no lugar de Jesus, eu já ia lá no menino, já expulsava aquele demônio, e Jesus não expulsa o demônio, Jesus vai até aquele pai e pergunta até quando isso se sucede, até quando esse menino está assim, né? Ele joga a responsabilidade para o pai, né? Jesus é tão sábio, né? Ele sabe que, na verdade, muitas vezes a condição do menino não está só no menino, é por causa do pai, né? É tremendo isso. E aí, quando nós vamos observar, ele expulsa aquele demônio, mas aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: por que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu? Por que não está indo? Por que não avança? Por que não... Por quê? Por quê? Por quê? Aí nós vamos encontrar a resposta não no verso de número 29, como muitas vezes nós trazemos,
Mas a resposta está do verso 30 do verso 30 até o verso 33. Aliás, do verso 33 até o verso 35. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos e de todos. Por que eles não estavam conseguindo expulsar aquele demônio? Porque eles não eram servos. Eles estavam discutindo quem era o maior. Estava disputando, minha versão. Disputando quem era maior. Si, Disputando entre si. Por causa dessa disputa, uma pessoa não foi liberta. Por causa dessa discussão entre quem expulsava mais demônio, de quem estava mais perto do mestre, de quem fazia mais, de quem pregava melhor, de quem isso, quem aquilo outro. Eles não estavam discutindo quem estava servindo mais. Eles não estavam mais próximos, falando assim com o coração, disposto a diaconar, a ser diaconista. Então veja, olha aí na tela. Na condição de proclamadores, sempre seremos julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer por aqueles que clamavam por ajuda. Então, a situação está no coração de servir. Tem pessoas que servem não para servir. Tem pessoas que servem para crescer. Como Deus tem que trabalhar no nosso coração. Para sermos pessoas, homens e mulheres, que realmente buscam servir ao Senhor de todo o coração. Que buscam fazer para o Senhor de todo o seu ser. Que o Senhor nos conceda a graça de servir naquilo que nós temos. Não, o que eu vou servir? No dom que eu tenho. Eu vou servir em tudo que eu posso, mas principalmente no dom que Deus estabeleceu em mim. Então, se Deus te deu um dom para cantar, sirva cantando. Se Deus te deu um dom para limpar, porque tem pessoas que têm um dom de limpeza, que é tremendo, sirva limpando. Se Deus te deu um dom para cozinhar, sirva cozinhando. Se Deus te deu um dom para ensinar, sirva ensinando. O serviço que o Senhor tem para a sua vida está dentro de você. Importante é servir de todo o coração. Amém, pastor? Amém. Vamos ficar por aqui. Servir, na próxima semana a gente volta. Servir com alegria. Né? Que é o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. E aí ele fala, né? Com coração, né? Aliás, acho que vale a pena a gente terminar com esse texto, pastora. Salmo 100. Lê na sua versão. Eu vou ler aqui na pechita. Salmo, capítulo de número 100. Que ele vai nos mostrar, porque aqui é um salmo anônimo, mas este salmo anônimo, ele está falando aqui com respeito do tabernáculo, né? A respeito do templo, né? Então ele vai dizer assim: louve a Yahvé toda a terra. Servi ao Senhor com alegria, entrai em sua presença com cântico, sabei que ele é bom. É Salmo 100, né? É isso, né? Sabei que ele é bom e que nos fez, e não nós mesmos, pois somos seus e ovelhas do seu rebanho. Aí ele fala aqui a respeito do templo. Entrai pelas portas com ações de graça, e por seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque Yahvé é bom para sempre, e a sua misericórdia e a sua fidelidade para sempre e sempre. Amém. Amém. Salmo lindo, né? É isso. Deus te abençoe, um ótimo dia para você.